Bom, na verdade, foi uma ideia que eu dei ao deputado Jesus Távora pelos 15 anos da Constituinte, da Constituição. E ele disse, então você faria a seleção desse material? Eu apontei e disse, olha, deputado, eu tive relendo seus livros, são 2 volumes, e vi que muita coisa que o senhor defendia na Constituinte está aí, na atualidade. E ele disse, você faria essa seleção desses pronunciamentos, projetos, com o maior prazer. E aí não fizemos para os 15 anos, mas fizemos para os 20. Para os 20. E continua tão atual como nos 15 anos. O que ele falava, o que ele defendia em relação a partidos políticos, em relação a medidas provisórias, em relação a tarifas bancárias, em relação a muitos outros assuntos continuam ainda atuais no nosso dia a dia. Agora, Zosma, é interessante porque muitos deputados que ainda estão atuando, foram reeleitos e participaram da Constituinte, muitos às vezes nem falam desse período tão importante da história da democracia brasileira. Mas o doutor Jesus tem esse orgulho, esse prazer de ter participado ativamente da elaboração da Constituinte, o que é difícil se encontrar hoje alguns parlamentares que também tiveram essa oportunidade. Bom, isso, na verdade, a Constituinte, a elaboração da nova Constituição foi o coroamento de todo o processo de redemocratização do Brasil. Foi a partir daí que o Brasil voltou a respirar a liberdade, voltou a se manifestar de forma democrática. E eu fiquei satisfeito em colaborar com o deputado Jesus Távora na produção desse livro, porque ele é também o primeiro documento sobre a Constituição de 88 que se publica aqui no Piauí, a partir da visão de uma pessoa, de um piauiense que esteve lá, que acompanhou todos os bastidores, que apresentou propostas, que sugeriu, que fez ideia, que fez emendas, enfim, um parlamentar atuante que lança um olhar sobre aquele período rico da história recente do Brasil. O que é que você poderia destacar, Zosmo, como todo o livro, claro, traz essas informações importantes para que você que vai adquirir o livro tenha conhecimento de como se deu a elaboração da Constituinte, os episódios que fazem parte dessas discussões que geraram essa Constituição. Agora, o que é que você destacaria nesse livro de interessante, e mais interessante? Bom, eu acho que o livro todo, ele é, como o título diz, uma memória da Constituinte. Aqui você faz um passeio por aquele período. Deixa eu lhe dizer, foram mais de 62 mil propostas de emenda constitucional. Daí esse texto todo foi depurado, viraram aí quase 800 artigos, o primeiro anteprojeto de Constituição, e depois resultou na Constituição mesmo de 200 e poucos artigos. E deixa eu lhe dar aqui uma importância, uma visão da importância desse livro. Aqui tem um pronunciamento do deputado Jesus Távora, já feito no final, já depois da Constituinte, já no final da legislatura, em que ele alertava para o movimento dos bancos para estabelecerem cobranças pelos seus serviços. É o que a gente chama de tarifa bancária. Pois bem, isso ficou uma coisa tão importante, os bancos foram tão a fundo nessa questão, que hoje os governos, as câmaras, as assembleias, várias instituições estão vendendo a conta de salário, a conta de pessoal para os bancos. Eles estão ganhando dinheiro de todas as maneiras, os bancos, através das tarifas bancárias. Você paga para tirar extrato, paga para abrir conta, paga para movimentar, passa para fazer transferência. Tudo isso ele já anteviu. Olha, isso aí, esse movimento aí todinho vai dar nisso se não foram tomadas as providências. E é o que de fato aconteceu. Hoje é irreversível. Os bancos estão comprando a peso de ouro a conta. Agora mesmo nós vimos no final do ano, o banco comprou a do governo do estado aqui, comprou a da Prefeitura de Teresina, e isso acontece em todo o país. Agora, para você também deve ter sido uma experiência enriquecedora, além dos seus conhecimentos sobre a Constituição, as conversas com o doutor Jesus Távora, quer dizer, o que ele relatou a você para o livro foi também importante, esse conhecimento que você adquiriu também nessas conversas com... Não tenha dúvida, foi um curso que nós fizemos aí, nós levamos aproximadamente aí 1 ano para produzir esse livro, fazer a seleção, as notas, alguma coisa eu ia confirmar com ele. E uma coisa importante, os pronunciamentos foram ele mesmo fez e escreveu, não foi negócio de assessor não.
Porque fez, né? quando eu levava uma dúvida para ele disse, olha, em lugar tal, página tal, assim, lá é que a gente vai encontrar a resposta para isso. Então, ele tem um domínio completo do livro, então o que atesta que foi ele o autor legítimo dos pronunciamentos que ele fez lá, dos projetos e das emendas. Teve também uma proposta que ele insistiu com ela até o final, que foi um negócio chamado Criação do Fundo Constitucional de Combate à Pobreza. Esse Fundo Constitucional de Combate à Pobreza, que foi rejeitado na Constituinte, foi rejeitado depois na Câmara, é o que hoje nós poderíamos chamar de Bolsa Família. Então, uma visão social que ele tinha do problema da pobreza no Brasil, propondo a criação deste fundo. Claro que seria um fundo constitucional, institucional, sem paternalismo, sem assistencialismo, com políticas públicas institucionais. Olha, inclusive, o doutor Jesus participou da elaboração da Constituinte ao lado Ulisses Guimarães, Mário Covas, Jarbas Passarinho, Fernando Henrique Cardoso, o próprio presidente Lula. Então, quer dizer, foi realmente um período rico e o livro vai ser lançado hoje, a partir das 7 da noite, no Cine Teatro da Assembleia Legislativa. E toda a renda da venda do livro vai ser destinada à Academia Piauiense de Letras. Vou mostrar mais uma vez aqui o livro, até parece que foi ontem, Memórias da Constituinte. Então, Zósimo, uma oportunidade interessante para os estudantes, principalmente, terem contato com esse período tão rico da democracia brasileira. É um livro que interessa sobremaneira aos estudantes de direito, de sociologia, de história, mas a qualquer brasileiro, qualquer piauiense, de jornalismo também, jornalismo, né? Qualquer brasileiro, qualquer piauiense tem um bom manancial, tem um bom repertório do que foi a Constituinte. É um livro com um acabamento gráfico espetacular. A ideia do projeto gráfico, a diagramação, a editoração eletrônica foi do Paulo Moura e ficou muito bonito o livro do deputado Jesus Tagem. Muito obrigado, então, parabéns pela contribuição, Zósimo. E até a ele e também ao Piauí por ter essa publicação com esses detalhes. E a partir de agora, muita coisa que o piauiense não conhecia vai passar a conhecer com o lançamento do livro. Sem dúvida. Muito obrigado, então.